Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião e esse vídeo aqui pode fazer com que você vá de uma vez por todas fazer Airbnb ou não faça Airbnb. Mas eu vou dizer aqui neste conteúdo qual imóvel funciona melhor no Airbnb. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, tem um botãozinho de inscrever-se, você vai apertar esse botãozinho e vai dar um joinha também nesse conteúdo que você está vendo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal, que você gostou e tudo mais, beleza? E me segue, obviamente, também lá no Instagram, @RomuloVilela, beleza? E o que todo mundo quer saber? Todo mundo quer saber o quê? Qual é o melhor tipo de imóvel para se colocar no Airbnb? Me fale, Rômulo, qual é o caminho das pedras? Qual é a fórmula mágica? Qual é o imóvel que mais rentabiliza? O que eu devo fazer e montar um imóvel de um jeito que não tem erro? Qual é o suprassumo? Como que eu descubro no Airbnb qual dá mais retorno ali de reserva e tudo mais? Qual cidade que é mais rentável? Antes que eu chegue nessa informação, eu quero que você entenda algumas coisas antes da gente chegar nessa informação. Primeiro de tudo, entenda o contexto do seu imóvel. Qual é a sua cidade? Você está no interior? Você está no litoral? Você está em cidades ali, metropolitanas, São Paulo? Pode ser uma cidade de interior também, que não seja litorânea, por exemplo, que não seja uma casa de praia, uma casa de campo, por exemplo. Então, qual é o contexto do seu imóvel? Isso é importante você entender, porque não existe uma fórmula mágica. Aqui dá mais, aqui dá menos. Tudo é precificado no final das contas. O que eu quero dizer como tudo é precificado no final das contas? Imóveis em centros urbanos, eles tendem a custar mais caros, por exemplo, do que imóveis em interior. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é muito difícil você encontrar um lugar por menos de R$1.000 num bairro legal, para você alugar, até para morar, inclusive, sem mobília nenhuma, isso somente o aluguel. Aí você tem condomínio, se for condomínio e tudo mais. Agora, com R$1.000 você pode alugar, às vezes, um apartamento de 2 quartos, de 100 metros quadrados, numa cidade do interior. Então, qual é o contexto que o seu imóvel está inserido, certo? Em adição a isso, qual é o preço que você pagou por esse imóvel? Isso interfere muito na sua rentabilidade, que depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas não adianta nada, em qualquer ambiente que você esteja, se é interior, se é cidade urbana, ali, metropolitana, se é litoral, não adianta nada você pagar muito caro no imóvel e no final das contas você não ter a rentabilidade que você entende que faz sentido para você. Aí entram outras coisas em relação aos seus próprios objetivos com aquele imóvel e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho melhor agora nesse vídeo. Eu quero dar um exemplo de uma casa que a gente pegou aqui em São Paulo, capital. Você pode até falar, nossa, casa, né? Não é tão comum, né? Você vê casas em cidades, por exemplo, como São Paulo, né? Claro que muita gente faz aluguel de casa aqui na cidade de São Paulo, mas é mais comum você ver as pessoas alugando apartamentos, estúdios e tudo mais. Agora, casa é um caso à parte. Só que teve uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, que eu peguei uma casa de 400 metros quadrados num condomínio fechado, somente de casas, não era apartamento nem nada, e tinha piscina aquecida, particular, só na casa, era uma casa muito legal. Só que ela tinha um custo muito alto, ela tinha um custo ali de mais ou menos R$2.000 de IPTU, se eu não me engano, não lembro agora atualizado os dados ali, os custos fixos, mas era um custo fixo muito pesado. Era 2.000 de condomínio, aí tinha o IPTU que era alto. Quanto menor o condomínio, mais os custos são mais altos. Aí tinha a piscina aquecida, que puxava muita energia por ser aquecida e tudo mais, e que tinha também o contexto ali do imóvel, era num condomínio de 12 casas. Então, quando a gente começou a fazer o Airbnb lá, a gente começou a alugar por temporada, os vizinhos não gostaram muito, né? Ainda mais num condomínio de alto padrão, que as pessoas falam, pô, quem é que tá entrando aqui no meu imóvel, esse tipo de coisa. E a gente até conseguiu alugar relativamente bem esse imóvel, só que era muito trabalho para um retorno que não compensava tanto assim, né? Então, se tinha um custo de X e a gente conseguia até superar esse X, será que no aluguel tradicional não seria mais vantajoso fazer uma locação por um longo prazo? Porque aí você não teria encheção de saco aqui, você não teria os custos todos que são onerosos ali numa operação, a não ser que valesse muito a pena, coisa que nesse contexto, nesse caso, não valia muito a pena nem para nós, como administradores, e nem para o proprietário, porque às vezes sempre tinha alguma coisinha que fala, ó, a banheira lá não tá funcionando, não sei o quê, porque casa dá muita manutenção, tem que ir lá o tempo inteiro, né, acontece alguma coisa, o telhado aqui, o telhado ali, não que no tradicional não desse problema, mas é muito diferente você alugar para um hóspede que vai ficar 10 dias,
do que, por exemplo, uma pessoa que vai morar efetivamente no imóvel. Se queima uma resistência do chuveiro, quem vai trocar essa resistência do chuveiro é o inquilino que está morando ali no longo prazo. Se é uma locação de temporada, e numa casa que pode dar muito problema, a culpa normalmente é do proprietário, culpa entre aspas, né? A responsabilidade é do proprietário de resolver aquela situação. E aí depois a gente começar a fazer e tal, ter muito trabalho ali para realmente realizar ali as locações, e aí tinha muita gente que fazia festa, porque era uma casa bonita, era uma casa grande, causava problema ali com condomínio de barulho, etc e tal. Ainda mais que as casas eram umas perto das outras, né? Em que todo mundo meio que se via, né? Era uma coisa meio até americana, que tipo as casinhas eram uma do lado da outra e eram 6 de cada lado, uma olhando, as 6 olhando para as outras 6, né, assim. Então, sempre que você via uma pessoa estranha, imagina você sendo vizinho ali, você vai ver sempre uma pessoa estranha entrando a cada semana ou a cada 15 dias naquela casa, ainda causando, fazendo barulho, você causa ali um mal-estar, digamos aqui, naquele contexto. Logo, o que me leva a crer, baseado nessa experiência, em outras experiências que eu vejo de anfitriões por todo o Brasil, é que nem sempre, de fato, vale a pena fazer Airbnb em determinadas circunstâncias. Essa, por exemplo, não valia a pena. Tanto é que o proprietário conseguiu alugar de forma fixa, né, e colocou um inquilino tradicional e que trouxe mais paz, mais tranquilidade para aquele contexto, para aquela propriedade. Isso que também ele poderia vender essa casa se ele quisesse, se ele não quisesse mais nenhum tipo de problema em relação a isso, né. O complicado é que quanto maior o aluguel, né, mais difícil e com menos velocidade você vai conseguir alugar uma propriedade como essa. Então, nem todo imóvel tem perfil para Airbnb. E como que você sabe que o seu imóvel tem perfil ou não tem perfil para Airbnb? Bom, como eu acabei de falar, se você tem uma casa nessas circunstâncias, não quer dizer que não funcione, mas o ideal é que você tenha um imóvel que esteja num ambiente que não seja hostil com esse tipo de locação, como um condomínio fechado de casas, com poucas casas, é um ambiente mais arriscado para você fazer isso, pelo contexto do clima geral ali da coisa. A questão também de, se você encara o seu investimento ali, o seu imóvel como realmente um investimento de Airbnb, você tem que ter outra cabeça. Eu jamais compraria uma casa, pagaria milhões numa casa, nesse sentido, nesse contexto, para fazer Airbnb. Por quê? Porque o meu risco e o meu retorno, eles não vão condizer com o investimento que eu fiz. É óbvio que se você tem uma casa que herdou da família, ou uma casa ali de alguém que, sei lá, você precisa rentabilizar ela de algum jeito, você pode acabar vir a fazendo esse tipo de locação, porque é o mais prático que você tem ali, que você vai colocar ali para rodar. Mas, se você for pensar lá desde o começo, não, peraí, eu quero comprar uma casa ou um imóvel para fazer locação de temporada ou para renda especificamente, que é o que eu falo muito sobre os nossos objetivos humanos, né? Por que você compra um imóvel? Você quer um imóvel para gerar renda? Você quer um imóvel para deixar para seus filhos? Você quer um imóvel para você morar e usar de vez em quando de lazer? Independente desses objetivos, você tem que ter muito bem o que você quer com esse imóvel. E a única forma necessariamente de você ganhar dinheiro com um imóvel em que você vá lá e gere renda constante com ele é através de plataformas como o Airbnb, porque aí você consegue aumentar o seu valor de diária comparado, por exemplo, a um aluguel tradicional. Por outro lado, se você não souber fazer isso direito, não souber fazer todo o trâmite, toda a operação, como anunciar, como tratar os hóspedes, como fazer a coisa acontecer, você tende a não ter o resultado que você gostaria. E muitas vezes, mesmo que você tenha uma casa e você saiba fazer tudo isso, como a gente aqui pegou essa casa, a gente tem conhecimento, a gente tem recurso, a gente tem todas as ferramentas possíveis, nem sempre é um bom negócio. E como é que a gente tem esse termômetro se funciona ou não funciona o imóvel no Airbnb? Primeiro que você pode fazer uma pesquisa no próprio Airbnb e olhar quais os tipos de imóveis que estão sendo anunciados. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, a gente tem muitos apartamentos de 1 quarto, de 2 quartos e estúdios. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma plataforma chamada airdna.co. Nessa plataforma, você pode colocar a sua cidade e você vai ver ali, dentre outras informações, uma informação bem legal. Por exemplo, vamos supor que a sua cidade tenha 1000 anúncios no Airbnb, que eles vão lá, conseguem juntar esse número e mostrar que tem lá tantos anúncios naquela determinada cidade. E eles conseguem separar qual é a categoria de cada anúncio. Por exemplo, dos 1000 anúncios, 10% são estúdios, 20% são imóveis de 1 quarto e assim sucessivamente. Cada cidade vai ter uma dinâmica diferente. Na cidade de São Paulo, a maior parte dos imóveis disponíveis para Airbnb são imóveis de 1 quarto. Quer dizer que ter estúdio não é vantajoso? Não necessariamente. Quer dizer que ter 2 quartos não é vantajoso? Também não significa isso. Mas você consegue ver que existe muita oferta de imóveis com as mesmas características. Por exemplo, imóveis de 1 quarto. Ou seja, você pode falar, bom,
parece que imóvel de 1/4 nessa cidade tende a funcionar, tende a ter uma oferta muito interessante, porque as pessoas normalmente procuram mais por essa característica nessa cidade, neste contexto. Então isso é uma pista, né? Porque no final das contas você não vai ter 100% de certeza sobre algum tipo de investimento, porque sempre vai ter o elemento risco envolvido. E obviamente que nós que queremos ganhar dinheiro com o Airbnb, a gente quer o quê? A gente quer o máximo de segurança possível, na verdade não é só para Airbnb, é na vida, né? A gente quer o quê? Empregar o menor esforço possível, ganhar o máximo possível com o menor risco possível. Vai dizer que você não quer isso. Você não quer abrir uma empresa se você tem o risco de, sei lá, não fazer boas escolhas e ter prejuízo com essa empresa, concorda? Porém, você tem uma recompensa muito grande quando você se coloca num risco que você sabe calcular o pior que pode acontecer e falar, não, eu encaro esse risco para saber o que vai dar. Quando eu comecei a fazer Airbnb, eu comecei a fazer num bairro aqui de São Paulo, Ipiranga, 1/4. Quando eu abri o Airbnb para ver quem fazia Airbnb lá, eu tinha essa dúvida. Pô, será que funciona? Será que se eu fizer um imóvel assim vai ter retorno, né? A gente quer isso, a gente quer a certeza, a gente quer ter a garantia, ou pelo menos o mais próximo disso, para saber se vale a pena, né? A famosa frase, vale a pena eu investir tempo e dinheiro nisso? Então o que eu fiz? Na época, eu fui lá, olhei a região, os anúncios que tinham lá e eu cheguei em duas informações. Tinham alguns anúncios, mas não parecia ser um lugar atrativo. Afinal, o Ipiranga, se você não conhece São Paulo, é um bairro um pouco mais afastado, ainda que seja um bairro até considerado nobre, né? Só que ele é um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais longe do que a gente conhece. Pinheiros, Vila Madalena, Centro, Bela Vista, Jardins, etc. Esses bairros que a gente tem uma certeza, entre aspas, maior de que pode funcionar mais nesses bairros que as pessoas conhecem mais. E aí eu cheguei nessa dúvida. Bom, das duas uma. Ou é um bairro realmente que não funciona, um bairro ruim, um bairro que não tem demanda, ou ninguém foi lá, se arriscou a fazer direito, fazer bem e retirar os frutos desse risco, dessa escolha e tudo mais. Inclusive, até em uma das turmas que a gente lançou do curso Anfitrião 5 Estrelas, que inclusive faremos mais desse tipo de lançamento, que eu vou mostrar, em que eu mostro qual foi a minha decisão na compra de um estúdio de 19 metros quadrados, que eu peguei exatamente essas premissas. Pô, peraí, será que 19 metros quadrados, será que faz sentido? Será que eu vou conseguir rentabilizar da maneira que eu gostaria? Qual é o melhor, 19 metros quadrados, 22, 25, 30, 40 metros, um imóvel de 1/4? Qual é a fórmula mágica para se ganhar o máximo possível? Então a gente lançou uma das turmas com essa abordagem, mostrando como eu fiz todo o meu racional por trás dessa escolha, mas obviamente que qualquer escolha nesse sentido, em que você não tem garantia de nada, e como controlar esses riscos ou como entender ali com conhecimento até onde você pode ir naquele tipo de investimento. E eu comprei um estúdio no bairro do Brás, aqui em São Paulo, coisa que pouquíssima gente provavelmente investiria, né? Até numa palestra perguntei para as pessoas, onde que vocês comprariam um imóvel na cidade de São Paulo? O pessoal falando, Vila Madalena, Pinheiros, Centro, apesar do Brás ser no centro, Brás é a parte do centro, assim mesmo estando ali na região. Vila Mariana, região da Paulista, Bela Vista, Jardins, Moema, Vila Olímpia. Claro que são lugares óbvios que, em tese, você vai ter uma garantia um pouco melhor, porque em imóvel tudo se fala sobre localização, que a gente tem que levar em consideração esse fator, e concordo, com certeza é uma possibilidade de você colocar um pedacinho na sua viabilidade, porque para você comprar um imóvel e rentabilizá-lo, seja ele qual for o tipo de locação, pode ser no tradicional ou pode ser na temporada, é um conjunto de coisas, não é somente a localização, é o tipo de imóvel, é o que está em volta dele, se tem padaria, se tem transporte público perto, entre outras coisas que fazem com que você fale, opa, legal, parece um bom investimento. E ainda nessa linha de qual é o pior que pode acontecer, se você compra esse imóvel, vai lá, mobília ele e tudo mais, e no final das contas você fala, pô, acho que eu gastei uma grana aí, não compensou e tudo mais, qual é o pior que pode acontecer? Imagina que você pega aquele imóvel, mobília, e ele não rentabiliza da forma que você imagina que ele pudesse rentabilizar. No final das contas, você só vai ter agregado valor a esse imóvel, seja reformando, seja mobiliando, deixando ele mais bonito, que você pode, inclusive, alugar no tradicional por um preço um pouco maior do que se você tivesse aquele mesmo imóvel sem absolutamente nenhum móvel ali, né?
Você não alugaria ele mobiliado. Agora, como ele está mobiliado, ele pode ter um valorzinho um pouco maior a ser agregado, por exemplo, num contrato de 30 meses. Então, diferente de um negócio, que às vezes você vai lá, vai abrir uma loja, você vai precisar reformar essa loja, que não é sua, você vai precisar pintar a parede, vai precisar comprar equipamento, vai precisar contratar gente, etc. No final, você não consegue vender, ou você faz uma escolha errada de localização, ou seu marketing não está vendendo o produto como deveria, esse tipo de coisa, e aí você tem um prejuízo. Você fala, putz, eu acho que eu fiz um mau negócio. Diferente de um imóvel, que mesmo que você faça, em tese, um mau negócio, você vai estar agregando valor diretamente àquela propriedade. Então, você fez uma reforma no imóvel, isso de alguma forma vai ser positivo para o seu imóvel em si. Você colocou mobília nele, você está investindo nele e não necessariamente esse dinheiro vai ser perdido, diferente de uma loja que você abra e não dê certo. Mas afinal, Rômulo, qual é o melhor imóvel para fazer Airbnb? E a resposta é que não existe melhor imóvel, existe o seu contexto e existe os seus objetivos. Tem gente que tem casa na praia, mesmo que alugue poucas vezes durante o ano, o objetivo da pessoa é usar o imóvel de vez em quando e pagar as contas ali para ter aquele imóvel sempre sem dar prejuízo, por exemplo, né? Então, não existe o melhor imóvel. Mesmo que exista esse conceito, tem gente que gosta muito dos estúdios. Pô, não, estúdio é excelente, porque paga barato e você lucra alto. Tem gente que pagou muito bem no preço de um estúdio e que está ganhando um valor de aluguel muito superior ao que você conseguiria em outros tipos de locação, por exemplo, né? Então quer dizer que estúdio é melhor? Não necessariamente. Talvez naquela cidade, naquele contexto, tenha uma abordagem que traga um retorno interessante para aquela pessoa que investiu. Agora, não quer dizer que um imóvel de 2 quartos não traga benefícios no curto prazo e na locação de temporada. Nós temos os dois casos aqui nos nossos imóveis que a gente faz a gestão. Temos estúdios que vão muito bem e temos imóveis de 1 quarto que vão muito bem, imóveis de 2 quartos que vão muito bem. Então, qual é o melhor de todos eles? Depende. Não existe uma regra. Existe uma série de objetivos que você tem que ter visando esse tipo de investimento. Imóveis de 1 quarto eu gosto também, apesar de eu ter investido num estúdio de 19 metros quadrados. Então, você vê, eu dei o exemplo do meu imóvel de 19 metros quadrados. Mesmo que de alguma forma eu fale, pô, se eu tiver um de 1 quarto, por exemplo, pode rentabilizar melhor. Mas eu optei por pegar um estúdio. E eu mostro isso naquilo que eu falei um pouquinho antes atrás, que eu vou deixar o link aqui, caso você queira saber mais sobre essa minha análise do quanto isso fez sentido para mim e por que eu acreditei que isso fosse um bom negócio nesse contexto. E só mais um adendo em relação a isso, imagina que eu te diga que fazer Airbnb em estúdio seja o melhor negócio. Vamos supor que você parta dessa premissa porque, em tese, hoje é um bom negócio. Vamos fazer dessa forma. Vamos supor que todo mundo acredite em mim e fale, não, o Rômulo falou que estúdio é o negócio do momento. Aí todo mundo compra estúdio, todo mundo começa a fazer Airbnb em estúdio e depois que todo mundo fizer isso, não vai ser tão atrativo assim, porque a gente vai ter muito estúdio, né? É até uma preocupação que às vezes eu recebo no Instagram. Pô, Rômulo, esse negócio de estúdio aí, será que em algum momento não vai ter um gargalo ali de tanto estúdio e não vai ter demanda para isso suficiente e tudo mais? Pode acontecer. Então, as oportunidades, muitas vezes, elas estão escondidas em várias coisas. Então, eu comprei o meu estúdio nesse bairro específico, que hoje já tem muito mais gente comprando imóveis nessa região. Isso é bom porque desenvolve o bairro, não é um bairro super desenvolvido quanto outros bairros como Moema, Bela Vista, Vila Olímpia, é muito diferente. Então, tudo nessa vida é uma questão de risco. Qual é o risco que você está disposto a correr para ter uma recompensa daquilo? E se você não quer correr tanto risco assim, você vai pagar um pouco mais caro para um lugar que não é tão arriscado assim, porque você sabe que já é, entre aspas, garantido. Porém, você tem um potencial de retorno menor. Afinal, você não é um espertão que descobriu antes de todo mundo, certo? Então você vai, quanto mais seguro você for de algo que tem um retorno, mais caro você paga por isso, porque esse retorno já foi precificado, esse risco já foi precificado. Agora, uma vez que você domina todas essas questões de risco, retorno, se vale mais a pena X ou Y, você pode inclusive até sublocar imóveis, que é o que eu faço aqui com algumas unidades em São Paulo e que eu transformei esse conhecimento em um curso que você pode aprender a pegar um imóvel vazio num bairro, seja ele qual for, saber precificar esse aluguel que você vai pagar para aquele proprietário, montar um imóvel que é bacana, que é legal e que você vai conseguir cobrar um valor de diária interessante para pagar os custos e ainda tirar um valor ali de diferença como lucro dessa operação e desse risco que você está tomando. Tudo isso eu concentrei nesse curso de sublocação, que é só você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo para poder aprender neste exato momento sobre sublocação de imóveis e ganhar dinheiro com imóveis sem ser dono deles, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!